Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade. Em segunda instância, eu gostaria de agradecer ao Gleison, ao evangelista Gleison, aos pastores dessa casa, a toda a casa do Senhor, a vocês, irmãos. Para mim é um motivo de muita alegria, muita honra estar aqui nessa noite, por saber que isso aqui está fazendo parte das promessas do Senhor. Daquilo que Ele me prometeu, daquilo que Ele garantiu a minha trajetória. A pastora começou aqui declarando que vidas seriam curadas aqui. E eu quero dizer que a minha casa é alvo da cura do Senhor. Aleluia! Deus não somente curou meu pai de um câncer, a minha mãe do Covid, e para a glória de Deus não ficou com sequelas. Eu passei, tive que tirar a vesícula, tive trombose, e aqui estou permanecendo firme nesse caminho. Mas eu quero te dizer que o Senhor dos Exércitos, aquele que não perde batalhas, aquele que é médico dos médicos, aquele que vai além da medicina, Ele está na casa. Ele está na casa. Então você tem motivo, irmãos, para adorar, para bendizê-lo, porque Ele é fiel. Irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra em 1 Reis, capítulo 21. É uma mensagem conhecida. E quando o Gleison me mandou, eu falei: Gleison, mas é a amargura de Deus. Ele fica em paz, fica na dispensação do Senhor. E o Espírito Santo, ele ministrava ao meu coração. O pastor, ele dizia: Nabote estava revestido. Nabote estava revestido da armadura. É por isso que ele não cedeu. É por isso que ele não cedeu. 1 Reis, capítulo 21, do 1 ao 7, diz assim: Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. E sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote, o Jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: Dai-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa. E te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: Guarda-me o Senhor de que te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote, o Jezreelita, lhe falará dizendo: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: Que há que está tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão? E ele lhe disse: Porque falei a Nabote, o Jezreelita, e lhe disse: Dai-me a tua vinha por dinheiro. Ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém, ele disse: Não te darei a minha vinha. E versículo 7. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegra-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Pode assentar, glorificando o nome do Senhor. A Bíblia, irmãos, ela vai dizer que é o nome de Jezreel, o nome Nabote. E esse homem, Nabote, ele possuía uma vinha que ficava ao lado do palácio do rei Acabe. Jezreel ficava ali localizada a cerca de 40 quilômetros do norte de Samaria, que era a capital do reino de Israel. Os povos cananeus, vizinhos dos israelitas, um rei ele podia confiscar qualquer terra do seu reino. Isso porque nessas nações pagãs, todo o território pertencia à família real e apenas era confiado aos seus súditos. Mas em Israel, isso era completamente diferente. Deus ele era reconhecido como o verdadeiro proprietário de toda a terra. Os israelitas eles eram vistos como mordomos, dispenseiros de sua obra. Simplesmente eles estavam administrando aquilo que eles haviam recebido de Deus. E aqui eu quero declarar algo na sua vida, que nem eu nem você não somos propriedades do homem. Nós não somos propriedade das mãos de Satanás. Nós não somos propriedade
moradia. E então a posse de cada parte desse território havia sido dada por Deus em custódia às famílias de Israel. Os israelitas, eles eram proibidos, eu disse proibidos, de entregar, de negociar de modo permanente a titularidade das terras familiares. A vinha de Nabote era uma herança sagrada que o Senhor havia dado à sua família. Glória! Se a vinha de Nabote ela fosse vendida ou negociada ou barganhada por moeda de troca, haveria um descumprimento da lei que seria algo desagradável aos olhos do Senhor. E esse episódio do qual nós vamos ver o envolvimento da vinha de Nabote vai deixar muito claro o tipo de pessoa que o rei Acabe era. Acabe, ele era um homem vendido ao pecado. E a palavra vai nos dizer que ninguém houve em Israel pior do que o rei Acabe. Era um rei que se vendeu ao poder. Era um rei que ele vai fazer alianças com uma mulher dos Sidônios, Etbaal, o seu pai. Ele vai fazer aliança, ele reinou por 22 anos. Ele faz alianças com quem não tinha que fazer aliança. Ele vai se misturar. E o pior, ele vai levar toda a nação de Israel a prestar cultos a Baal, porque além dele se reverenciar, ele se dobra e ainda vai montar um altar de adoração em Israel, em Samaria, levando o povo a adorar Baal. Então o povo estava em Israel, só que o povo estava dividido, pastora. Uns adoravam a Deus de verdade, mas outros, vou falar um português rasgado, carregava Deus nos lábios e um demônio no coração. Adorava a Deus com os lábios, mas um demônio no coração. Adorava a Deus com os lábios, mas no seu coração estava os seus desejos, a sua carnalidade, os desejos da sua própria consuficiência. É por isso que nós começamos a esse culto ao que nos revestindo, porque as armas espirituais, quando nós estamos revestidos, Satanás manda as propostas, Satanás vai enviar os pratos, porque os pratos são belos, os pratos são tentadores, os pratos são bonitos aos nossos olhos, mas quem está revestido está o Satanás. Alto lá, Satanás! Eu tenho uma herança, não vendo, não troco, não barganho aquilo que eu recebi do céu. E quando alguém vai se vender ao diabo, se render a ele, pode confundir o bem com o mal e o mal com o bem. E Deus, ele vai usar o profeta Isaías para nos dizer: ai dos que o mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, e fazem do amargo a doce e do doce amargo. Acabe, ele vai cair exatamente nesse erro. Instigado por sua esposa, ele transgride a lei de Deus em todos os sentidos. Ao lado de Jezabel, Acabe não conseguiu controlar a sua cobiça. Ele encorajou um falso testemunho contra Nabote, e ele vai ser cúmplice de um assassinato. Ele não somente roubou, mas ele matou. Em outras palavras, ele matou o seu próprio irmão. Porque Acabe não era da permissão de Deus que estava reinando. Ele servia ao Deus verdadeiro. Ele era irmão de Nabote. Em outras palavras, ele era irmão. E quantos dentro da casa não marcam por causa de picuinha, fofocas do inferno, querendo ser melhor que o outro, porque o outro louva melhor do que eu, ou porque o outro prega melhor do que eu. O Senhor está dizendo: para com isso. No reino de Deus, todos têm espaço para servir. Todos têm espaço para servir. O reino é para todos. O dono do reino veio para todos, mas nem todos o quiseram. Nem todos
volta para a mão as promessas, volta para a mão. Foi frustração, foi rejeitado, está sendo aí deixado de escanteio por causa de uma palavra maldita do inferno, e o Senhor está dizendo: volta hoje para as tuas mãos, não ficará na mão de Satanás. A tua família é do Senhor, a tua casa é do Senhor, os teus filhos é do Senhor. A promessa, aquilo que Deus te prometeu é do Senhor. O Senhor está dizendo: ei, o teu louvor é meu. Ei, não compre, não troque por moeda de prata, não troque por moeda de bronze, não se corrompa, porque o Senhor assim te diz: vão te levar a grandes lugares, a grandes altares, mas não corrompa. Vão te dizer dele: mas não assim, mas tanto assim não. Eu tenho um Pai do qual me fez a promessa. Eu não barganho, eu não vendo e eu não troco de Deus, Pai, aleluia. Ao tomar a vinha de Nabote, Acabe, ele estava defraudando não apenas a casa de Nabote, mas ele estava roubando aquilo que pertencia a Deus. Se nós somos despenseiros da obra, se nós somos mordomos da obra, aquilo que nós recebemos não é nosso. Nós precisamos saber administrar com excelência, com zelo, aquilo que nós recebemos. Não é nosso. Glória a Deus. Não é nosso. Não é nosso aquilo do qual nós recebemos. Então cuide, saiba administrar com zelo. O teu louvor, a tua adoração não é para o mundo, é para dentro da casa, é para o Senhor. Acabe e Jezabel usaram a lei de forma distorcida e aplicada para desfazer os seus desejos pecaminosos. O diabo, quando vai tentar Jesus, tentou ele no deserto com o quê? Com a palavra. Com a palavra, mas Jesus não ficou por baixo. Me perdoe o termo que eu usei. Ele não vai ficar por baixo, ele usa também a palavra. Ele usa a palavra. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Se o diabo quer vir nos debater com a palavra, nós também conhecemos essa palavra. É por isso que nós precisamos nos revestir todos os dias da couraça e erguer essa espada e erguer, nos revestir dessa armadura, a não nos vender ao mundo, a não nos vender à corrupção. Irmãos, me perdoem, nojenta. Espírito Santo, aleluia. Está nos ministérios. Por causa disso, estão depenando a lã das ovelhas. Estão sendo comprados por isso. Estão sendo comprados por isso. E aí não pregam, não falam mais aquilo que o céu manda dizer, porque tem que agradar. E fica muito claro nesse texto que Nabote não vai agradar porque era o rei de Samaria. Acabe, ele não é qualquer pessoa dentro desse contexto. Dentro desse cenário, Acabe, ele é o rei de Samaria. Ele é um homem de autoridade, de poder e de influência, a tal ponto da nação de Israel ser contaminada e não prestar o culto verdadeiro ao Deus verdadeiro. Começou a ficar com seu coração dividido, começou a andar, a cochear entre dois pensamentos. Uma hora que uma pastora falou: tá com o pé na igreja, outro pé no mundo. Mas pasmem, está dentro da igreja e pensando nas coisas do mundo. Meu Deus. Espírito Santo, aleluia. Está dentro da igreja e pensando nas coisas do mundo, que no mundo poderia estar melhor. O Senhor está mandando dizer que para alguém: você não veio aqui à toa. Você não veio aqui à toa. Você não veio aqui à toa. Eu não te resgatei, eu não te redimi, eu não tirei das garras de Satanás para que você volte. Você é meu, você é minha. Espírito Santo da verdade, aleluia. Glória. Acabe eu conjecturando. Acabe talvez todos os dias ele ia na janela do seu palácio e ele admirava a vinha.
Ele olhava para a vinha de Nabote e no seu coração ele estava desejando. Mas Acabe não somente era rei, ele tinha poder. Ele poderia ter aquilo que ele bem quisesse. Ele poderia ter tudo o que ele quisesse. Mas não. Ele vai desejar aquilo que é do outro. Ele vai desejar aquilo que não é dele. Ele vai querer desejar não somente no seu coração, mas na sua mente. Acabe já se vinha com uma vinha de Nabote. Glória a Deus. Irmãos, a pior coisa que nós temos dentro da casa é inveja. Inveja comparado ao pecado de feitiçaria. Quando nós nos sentimos inveja, nós estamos pior que um feiticeiro. O reino não é para todos, todos têm espaço, mas lá eles não me dão oportunidade. Não é que não te dão oportunidade, você já se deu essa oportunidade, essa disposição em dizer: pastora, ou pastor, eu estou aqui, eis-me aqui. Irmãos, para servir não começa no altar, começa lá na porta. Para servir começa na tua casa, ou você presta algum na tua casa. Aqui é resultado das suas escolhas que você fez na sua casa. Nós não entregamos aqui, nós entregamos em casa e recebemos aqui. Glória. A Bíblia vai dizer que ele vai ter um diálogo. O rei Acabe vai começar a ter um diálogo com Nabote. Ei, Nabote, eu estava admirando a sua vinha, conjectura, eu estava admirando a sua vinha. Eu dei uma olhadinha na sua vinha. Então você não quer me vender a sua vinha? Ela é tão bonita. Ela vai ficar melhor no meu palácio, porque eu tenho, você não tem. Ela vai ficar melhor aqui. Mas Nabote, vendo a intenção e sabendo que aquilo que ele recebeu, não só para ele, mas para a casa dele, era a herança de Deus, ele falou: não, rei Acabe. Nabote, ele vai perder a sua vida pela resposta que deu ao rei Acabe: não vendo, não troco, é a herança de meu pai. Quantos no nosso meio, nos nossos dias, não estão vendendo, não estão trocando a Cristo por causa de um relacionamento do qual o Senhor manda dizer: não estou neste relacionamento, não estou nesse relacionamento, diz o Senhor. Só que muitas das vezes nós queremos o nosso ego, a nossa vaidade, por causa de um status do inferno, para colocar e dizer: eu estou namorando, eu estou noivo, eu estou noiva, olha, eu tenho um carro, eu conquistei um apartamento. Para Deus isso não é nada. Maravilhoso. Até quando nós vamos trocar a Cristo pelas barbinhas do mundo? Até quando nós vamos trocar a Cristo por causa de algo que tanto encanta os nossos olhos e os nossos ouvidos? Porque há muitos que estão trocando a Cristo pela obra. Não é a obra que vai nos levar para a eternidade, mas é a nossa comunhão, é a nossa intimidade. E o fato de trocarmos a Cristo é porque nós não estamos revestidos. O fato de nós trocarmos a Cristo, glória, é porque nós não sabemos mais quem é o nosso Pai. Nabote não barganhou, Nabote não vendeu. Nabote vai ser morto pela lei da própria palavra. Ele não vendeu, ele não barganhou aquilo que ele recebeu do céu. Ele não trocou, ele não vendeu a sua família, porque irmãos, não era apenas uma vinha, era a família dele que foi constituído como herança, que o Deus de Israel deu a Nabote. Então, se ele vende a vinha, ele está vendendo, está corrompendo a família dele. Quantos não trocam a Cristo pelo adultério? Quantos não trocam a Cristo pela fornicação? E o Senhor está dizendo: eu estou vendo. Eu estou vendo. O arrepender-se não ficou na geração passada, mas de 2000 anos não. O arrepender-se é para hoje, é para agora. Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque o reino já chegou, já habita no nosso meio, se faz presente no nosso meio. Arrependei-vos. Não te dei uma casa, não te dei uma família, não te dei o que dei, não fiz promessa,
assim, ó, compartilha com a minha noiva. Porque nós fazemos escolhas, irmãos, aqui nessa terra. Nós fazemos escolhas aqui. Nós não vamos fazer escolhas quando nós chegarmos naquele grande dia. Porque naquele grande dia a pior coisa do qual nós vamos ouvir do Senhor é: eu não te conheço, gente. Meu Deus. Eu não te conheço. Eu não te conheço. É melhor nós sermos reconhecidos pelo céu e desconhecidos nessa terra. O nosso galardão, irmãos, o nosso galardão não está aqui, aonde a casta, aonde o bandido, aonde o ladrão vem, rouba e pasme. Muitos estão pregando ao contrário. Muitos estão pregando um evangelho de facilidade, dizendo que aquela passagem não é o diabo que veio para roubar, matar e destruir, mas são os fariseus. É mentira. O diabo continua sendo o diabo, Deus continua sendo Deus. Mas se eu e você que carregamos o nome de Cristo, é tempo da igreja se posicionar. Fazemos parte de um ministério, pouco tempo ali. E por uma dessas palavras que o Senhor me deu, o Senhor falava: pastora, vou tirar a máscara do altar. Vou tirar a máscara do altar. E profeta não faz o que quer. Profeta entrega e faz aquilo que Deus manda. Não louva o que quer, louva aquilo que Deus manda. Não serve da maneira que quer, serve da maneira que o rei quer. E aí, por causa da palavra do qual foi pregada que o Senhor me entregou, e pasmem, não é para causar escândalo. Porque se nós formos pensar em escândalo é quando deixam de pregar o que está escrito na Bíblia. Isto é escândalo. O que nós vemos por aí é Deus limpando a sua igreja. É Deus limpando, porque Baal tem que cair. Baal não fica no altar. Baal não vai ficar na igreja. Baal vai ter que cair. Não há espaço para dois senhores ser adorados. E quando eu entreguei a mensagem que o Senhor me pediu, passou-se uma semana, na ceia, a liderança me chamou, me levou para uma salinha e disse assim: então, Laís, você não faz parte, você está fora da comunhão. Mas por que eu estou fora da comunhão? Porque você pregou algo que a igreja não gostou. Você não pregou aquilo que a igreja queria ouvir. E aí as pessoas, a liderança foi reclamar com o pastor. Falei: então quer dizer que eu não vou poder sentar para poder ceiar? Não. Então vocês estão querendo dizer que eu estou fora. Isso, você está fora, você não faz parte. E eu naquele estacionamento, eu gritava e eu falava assim: Deus, qual foi o meu crime se eu fiz tudo o que o Senhor me pediu? Irmãos, eu não estou fora da palavra, eu estou dentro da palavra, desse contexto de Nabote e Acabe. Fui para casa arrasada, eu falei: eu vou buscar a direção de Deus. Porque se foi Deus que me deu essa palavra, eu tenho certeza daquilo que eu recebo no meu secreto, no meu particular com o Senhor. Porque eu não brinco, eu tenho zelo por essa palavra. Eu não tenho que justificar de absolutamente nada. Não gostou? Eu até brinco e falo: vai reclamar no RH de Jeová. Vai reclamar com o dono da palavra. Vai reclamar com o dono da escritura. Eu só fiz aquilo que ele me pediu. Me chamaram e me convocaram para uma reunião. A maioria dos líderes estavam ali e eles disseram assim para mim: então, mas o que você fez foi um crime. Você cometeu um crime. Só que detalhe, Laís, para você ficar, e minha mãe estava junto, para você ficar aqui, você vai ter que ir diante da congregação. E vai ter que pedir perdão. E vai ter que dizer que foi coisa da sua cabeça, que você estava emocionada. Aí eu falei: falei: então quer dizer que vocês estão me insinuando a abrir mão daquilo que eu recebi de Deus, do meu chamado, do meu ministério? Não, você vai continuar pregando. Só que para você permanecer aqui, quando você for pregar, a mensagem vai ter que passar nas minhas mãos. Meu Deus. E eu ali já com a voz embargada, e eu sustentando, eu falei: meu Deus, e agora o que vai ser?
E aí eles me disseram, para você ficar aqui vai ter que ser assim. E um pastor, há uns meses atrás, disse assim: para você permanecer aqui, imita minha filha. Imita a minha filha, seja como ela, cola nela, cola na evangelista ali, cola nela, seja parecida como elas. E na hora deu um sorrisinho, eu fiquei pensando comigo: a quem eu preciso imitar está aqui. Aleluia! Se eu sou paciência, eu vou continuar imitando. Perdi cargos, perdemos sim, porque nós fomos expulsos. Como eu estou falando, não estou falando isso para que você se escandalize, mas eu estou dizendo isso debaixo da autoridade do nome de Jesus. Para quem está pensando em desistir, irmãos, evangelho não é de rosas, evangelho não é rosas, evangelho é espinho, evangelho é escolha. Nós decidimos aqui, podemos perder cargos, títulos, carteirinha, roupinha toda ajeitadinha, mas nós não podemos perder a eternidade, não podemos perder a nossa salvação. Não troque aquilo que você recebeu por uma barganha, por um título, por um cargo. Ou seja, que nós estamos tão iludidos com essas coisas ao ponto de negociar a Cristo. É por não negociar a Cristo que Nabote vai dizer não ao rei Acabe. Ele não se importou que era um rei. Ele sabia aquilo que ele tinha recebido do céu. Ele sabia aquilo que ele tinha recebido da eternidade. Mas então como que vocês estão em pé? A graça tem nos sustentado. A graça tem nos sustentado. A graça tem nos guiado. Se a graça chamou, a graça garante. E o Senhor está dizendo: ei, Nabotes, que não tocaram a Cristo, ei, eu estou sustentando hoje as tuas mãos. Ei, eu estou te sustentando. Eu te sustento. Eu te sustento, diz o Senhor. Nós não precisamos, irmãos, nós não precisamos barganhar a Cristo com outras coisas. Nabote permaneceu fiel. Nabote permaneceu fiel até na acusação de morte. Assim aconteceu com Jesus Cristo. Assim aconteceu com Estevão. Aí ele foi como Marte. Atacaram pedras nele porque ele disse: não vou, conjecturando, não negocio a Cristo. Eu não vou renegociar aquilo que eu recebi. Eu não vou negociar, sabe por quê? Eu estou revestido. Eu estou revestido. Eu estou revestido a armadura. É tempo, igreja, de despertarmos, de saber a qual Senhor nós vamos seguir. Ou nós servimos a Baal, ou nós servimos a Deus. A quem nós vamos seguir? A quem nós vamos servir? Não venha para a igreja achando que só está vindo aqui porque é mais um culto, porque é mais uma adoração, mais um propósito. Não. Se a liderança recebeu de Deus, quem é espiritual e tem discernimento sabe a peleja que estava aqui antes de começar o culto. É por isso que a pastora, direcionada pelo Espírito Santo, disse: vamos nos revestir, porque só quem é revestido sabe fazer escolhas como Nabote fez. Só quem está revestido, essa armadura, não teme ir para a guerra, não teme perder cargo, não teme perder carteirinha, não teme. Tua família do Senhor, as promessas, aquilo que Ele te prometeu, não precisa barganhar, não precisa dar um jeitinho brasileiro, dizer como Sara: deita lá com a minha serva Agar. Não, nós não precisamos dar um jeitinho brasileiro, nós não precisamos dar a estrela do inferno para querer se apressar e passar na frente do Espírito Santo para querer viver as promessas. Espera. Laís, mas vai me custar o meu relacionamento. Que custe o relacionamento? Que custe o relacionamento? Laís, vai custar o meu serviço a me posicionar. Que custe. Se nós cremos que nós temos um Espírito Santo, um Deus que é provedor, eu não preciso temer. Melhor perdermos a nossa cabeça. A Bíblia vai nos dizer: é melhor entrar na vida faltando um olho, faltando um braço, do que ir com o corpo inteiro para o inferno. Tem um louvor dele que vai dizer:
eu não te troco por nada. Sabe qual é, gente? Quem é esse? Alguém conhece? Conhece, pastora? Eu não te troco por nada. Será que você poderia declarar apenas isso? Eu não te troco por nada. Ah, Senhor, ah, Espírito Santo, eu não te troco, eu não te troco, eu não te troco por cargos, eu não te troco pelas coisas deste mundo, eu não te troco por um relacionamento, porque um relacionamento vale mais. Ah, eu não vou te trocar pelo relacionamento terreno, porque aquilo que eu escolhi, o meu relacionamento contigo vale mais do que as coisas dessa terra. O meu relacionamento que eu tenho contigo vale mais do que as propostas do inferno. Eu não te troco, Laís, eu vou perder tudo, perca tudo, porque quem sabe que tem a Cristo, irmão, não perde nada, ganhou tudo, porque Ele é dono dos tesouros, Ele é dono, Ele é dono, Ele é dono. Ele é dono de todas as coisas. Nabote, e já estou finalizando. Nabote perdeu a cabeça por um selo que essa mulher do qual Acabe vai fazer aliança, ela era uma esposa zelosa e partidária aos cultos a Baal, porque Acabe vai fazer alianças erradas e ele vai ficar magoadinho porque cobiçou aquilo que não era dele. Ele volta para casa, que ele perde até a fome. Ele perdeu a fome por desejar aquilo que não era dele. Quantos não desejam aquilo que não é teu? O Senhor vai: espera que eu vou te entregar. Espera a minha promessa chegar. Espera o meu tempo. Você não precisa passar à frente de Deus. Você não precisa desejar aquilo que não é teu. Cada um fique na vocação do qual foi chamado. Não troque o Senhor. Não troque o Senhor. Não barganhe. Não faça por moeda de troca. Jezabel vai fazer cartinhas por causa do seu marido ficou magoadinho. O seu marido, ele vai ficar depressivo. Ele vai ficar ansioso porque aquilo que não era deles, muitos dentro da casa estão matando um aos outros. Porque vê nas redes sociais que estão vivendo coisas melhor do que o outro. Mas você sabe se o tempo daquela pessoa chegou? Então abençoe, você não sabe se um casamento que estava em ruína ou uma comemoração que estão fazendo porque o filho ou a filha está vivo, ele não deseja aquilo que é do outro. Saiba esperar aquilo que o Senhor tem para fazer na tua vida. Espera. Acabe não soube esperar. Acabe, ele tinha tudo para poder ter a vinha, mas ele desejou aquilo que não era dele. Acabe vai desejar a vinha que não era dele. Jezabel vai fazer as cartinhas com o selo de Nabote, de selo de Acabe, do rei Acabe, com o seu anel ele vai selar, e vão espalhar essas cartas, e vão levantar falsos testemunhos contra Nabote. Nabote é morto, a vinha vai ficar com ele, e aparentemente essa vinha fica com o rei Acabe. Mas vocês acham, irmãos, que nós servimos um Deus que é todo poderoso? Ele está no trono, mas ele está vendo tudo que acontece na terra. E o Senhor manda eu dizer nesta noite: ei, eu vi, desço com justiça, não ficará impune, porventura o Senhor não faria justiça aos seus escolhidos, porventura o Senhor não faria justiça aos seus escolhidos. Não coloque as suas mãos. A Bíblia diz: minha é a vingança, diz o Senhor. Minha é a vingança.
Senhor. Acabe não vende, Nabote não vende, me perdoe, Nabote não vende a vinha, Nabote não trocou, Nabote não renunciou àquilo que recebeu da parte de Deus. Ele preferiu a morte, ele preferiu perder tudo, mas a herança foi com ele, a herança ficou com ele. Só que o Deus dos céus, que vê todas as coisas, não deixou impune. Acabe também morre, mas Jezabel, o seu fim também é trágico. E o Senhor está dizendo: Satanás vai ter que bater em retirada dos lares nessa noite. Satanás tem que bater em retirada, porque tem muitas crianças que estão falando aos céus: eu não aguento mais. Irmão, só você que está entendendo que a batalha não está travada, só você que está entendendo que há uma opressão do inferno, a tal ponto que eu sentia medo em casa de vir para cá e eu estava pensando em dizer para o Gleison: não vou. Há uma opressão do inferno maligna para parar a igreja, para a igreja retroceder. Mas hoje o grandão da Galileia se levantou do trono, o grandão da Galileia levantou do trono para dizer: ei, eu te defendo, a minha justiça, o meu cetro está nas tuas mãos, para não apenas te dar vitória, mas para te dizer: eu estou contigo. E o Senhor Satanás vem com os pratos para te dizer: renuncia a Cristo. Mas sobre essa espada do qual nós defendemos, nós não levantamos à toa. Eu quero acreditar que você não levantou à toa essa espada. Você levantou sabendo quem peleja por você. Você levantou dizendo e declarando ao seu: ei, Jesus, eu não te troco, eu não te troco por nada, porque tudo aqui é passageiro. E a palavra vai nos dizer que pode se passar céus e terra, mas essa palavra vai se colocando de pé. Essa palavra não passará. Nós não vamos trocar essa palavra, nós não vamos trocar este momento por um relacionamento, nós não vamos trocar este momento, nós não vamos trocar esta palavra por aquilo que negocia Cristo. Que sejamos como Nabote dessa noite, que sejamos como Nabote, dizer: Senhor, custe o que custar, custe a minha cabeça, custe tudo, mas essa palavra eu não troco.